Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa. O nosso convidado de hoje foi um dos maiores jogadores da história de um dos clubes mais tradicionais e simpáticos do Vale do Aço, o Avante Esporte Clube. Foi jogador do time principal por mais de 20 anos e por mais de algumas décadas como atleta da forte categoria Master do mesmo Avante. Foi também diretor de outras áreas da agremiação, treinador e mais tarde, presidente. Tem alguém mais identificado com este clube? Dificilmente. Por isso e muito mais, José Lúcio Teixeira, ou simplesmente José Lúcio, volante José Lúcio, merece estar aqui no Histórias da Bola para contar tantas aventuras, inúmeras passagens alegres, outras nem tanto, porém marcantes em sua vida e do próprio futebol do Vale do Aço. Zé Lúcio nasceu em Raul Soares, no dia 28 de janeiro de 1951, sendo filho do senhor José Timóteo Correia e de dona Maria Andrelina Teixeira. Tem mais 3 irmãos homens, todos também com histórias ligadas ao Avante, Carlyle, Renatão e Tiãozinho. Tem também as irmãs Joana Dark, Áurea e Onofra. É casado com Neide dos Anjos, com quem tem um casal de filhos, Janine e Marcos Vinícius. Já tem um netinho, Rian, filho de Marcos Vinícius. É funcionário da Prefeitura de Coronel Fabriciano há mais de 3 décadas, atuando na área de topografia, embora tenha formação de técnico mecânico. Começou a jogar futebol no juvenil do Avante, ao lado de muita gente boa, que também marcou época de fortes ligações com o clube, como o goleiro Raul, Mancheta, Baixinho, dentre outros tantos. Dali, muito novo, já subiu para o Amador, atuando nos melhores times do clube por dezenas de competições em Fabriciano e na região do Vale do Aço. Além do Avante, só jogou no outro time na sua carreira, exatamente no maior rival, o Social, por 2 anos e meio. Acumulou, como disse, muitas passagens marcantes, um rol de fatos dignos de serem eternizados aqui neste programa. O Histórias da Bola, portanto, vamos a ele. Zé Lúcio, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. O Zé Lúcio começou a jogar futebol, ele já era volante ou ele já atuava na outra posição quando garoto? Na verdade, eu vou dizer, minha posição mesmo, quando eu comecei, era quarto zagueiro. Ah, é? Quarto zagueiro. E o Tãozinho, que era um descobridor realmente de posição de jogador, achou que jogasse melhor no meio de campo. Eu tinha mais habilidade, achou que fosse melhor a jogar no meio. E assim que eu peguei uma certa condição de titular no Avante, ele me passou para jogar de volante. E aí foi o resto da minha carreira. Isso é ainda como na categoria de base ou já no Amador? Já no Amador. Na categoria de base do Avante eu jogava como quarto zagueiro. Ah, é? E assim que eu subi... Com que idade você subiu para o Amador? Naquela época eu não tinha como hoje, né? Tem escolinha, tem juvenil, júnior, naquele tempo era só juvenil. Que aos 18 anos acabava, você podia jogar para o juvenil também até aos 18. Então assim completei, mas antes dos 18 anos eu já era titular no Avante. Com 16 anos e pouco, 17 anos eu já jogava titular no Avante, entendeu? Eu e tantos, né? Essa turma de estrelinha. Quem que era aquela safra sua lá? Ah, minha safra é ótima, né? Era o Lica, o João de São Cristóvão, o Baixinho, o Raul, Mancheta, Shell, Zequinha, né? Getúlio, Jairinho. Nelson, goleiro, era muita gente boa que jogou no Avante. O Renatão já jogava no Amador nessa época? Não, o Renatão depois do Avante formado, que o Avante levou o Renatão, o Preguinho já tinha sido profissional, fez reversão, trouxe o Zé Wilson. E aí realmente montou um time, mesclou esse pessoal experiente com essa turma do Estrelinha, que subiram nessa fase 16, 17, 18 anos. É o time do Estrelinha que era o Estrelinha. Né? Estrelinha até é curioso, porque na verdade era o juvenil do Avante. E como o Avante fechou o campo para reforma, isso eu tinha com o Rosalves, uma rivalidade muito grande, não deixar jogar o jogo do Avante no campo do Rosalves. Ah, é? O Joaquim, que era o treinador, irmão do Nilton, foi um pouco inteligente nessa aí, porque falou, vou mudar, vou pegar os meus jogadores, vou preparar para o Avante com um outro nome. Caso contrário, o Rosalves não deixava jogar lá. E assim foi feito, depois o nome do Estrelinha, e o Estrelinha, quando formado, e o Avante voltou com o campo reformado, essa turma veio toda jogar bola no Avante, entendeu? E realmente jogou por 10 anos, em média, mais ou menos, todos os jogadores que eu falei aqui. Você se recorda do qual o primeiro campeonato que você, como amador, disputou? Rapaz, o primeiro amador, na verdade, foi um da cidade, entendeu? Essa fase 16, 17 anos, no Estrelinha, a gente muito inexperiente, e logo em seguida teve o regional. O Zipa, a Cezita, o Ipaminas, que ainda não tinha o clube ainda, Cariru, São Cristóvão, essa turma toda. Então, a gente andou tomando até goleada, entendeu? E para no ano seguinte, depois desse primeiro regional, que aí sim o Avante já pegou, essa turma pegou uma experiência maior, mesclou com essa turma de Preguinho, Renato, João Paletó, Menezes, entendeu? E fez aquele time, e fez um senhor regional, um dos maiores campeonatos amador que eu já vi até hoje. Quem era o treinador que te subiu pro amador? Foi o Tãozinho.
entendeu? Tonzinho, treinador. Não é por causa do parentesco, não. Exatamente. Eu estou suspeito de falar que o Tonzinho é meu irmão, mas eu tive vários treinadores bons, mas dois diferenciados, que foi o Tonzinho e o Somanhã. O Hélio Manhã não chegou a treinar o Avante? Não, na verdade o Social. O Social? O Hélio Manhã no Social. Eu tive muito orgulho porque eu fui indicado por ele para vir para o Social na época, entendeu? O Social montou um time para ganhar esse regional, do torneio aqui entre as 3 cidades. O Social queria ganhar. E trouxe o Somanhã. No Somanhã eu fui indicado, onde eu fui do Avante para o Social na época. Foi o Renatinho, foi o Juleco. Então montou um time e fomos realmente campeão do torneio regional. Do regional, aqui das 3 cidades aqui, Patinga, Fabriciano e Timó. E naquela época já rolava uma minueirazinha ou só foi... Sempre rolou. Eu gosto de pessoa que assume que tinha que rolar. Rolava. Eu, na verdade, eu nunca busquei muito isso, não. Né, mas era consequência. É consequência, exatamente consequência. Mas, na verdade, eu tinha uma raiz muito grande com o Avante, meu time entendeu? Todo mundo sabe que é o Avante, você contou a história, eu mesmo, por lá fui treinador, jogador, presidente, entendeu? Então, eu tinha muito grande. No Avante, realmente, nunca ganhei nada. Social, na verdade, na época era muita coisa, não é porque eu tinha saído lá do serviço para vir jogar, dava passagem, dava gasolina, no meu carro e tal. Como era mixaria. Os mais pertinhos, sempre tem uns mais pertinhos, entendeu? Pegar alguma coisa. Eu, nessa parte de ganhar dinheiro, eu nunca joguei para ganhar. O Preguinho foi com você nesse time? O Preguinho foi no ano seguinte, o Social montou esse time para ser campeão do regional aqui entre as 3 cidades e ganhou. E no ano seguinte montou para ser o do asfalto, campeão do torneio do asfalto. Aí reforçou mais ele, levou o Preguinho, levou o Zé Carlos, Catita, Eli, vários jogadores para fazer o regional. Do asfalto, pagou do asfalto, que era muito difícil ganhar pela qualidade dos adversários, que era Democrata, Caratinga, Borroló de Carlos Chaga. E também porque a liga que patrocinava, a liga que eu organizava era a liga de Valadares. E ela realmente dá preferência para os times mais de lá, entendeu? Aqui era muito difícil, tanto o Social quanto o Avante, era muito difícil para levar. Você, o meio de campo do Avante era você, baixinho? O do Estrelinha era baixinho, quando surgiu para o Avante era eu, baixinho e o Lica. O Lica foi para trabalhar na companhia, foi para o São Cristóvão. Aí ficou eu, baixinho e Menezes. Menezes já era um jogador mais experiente, irmão do Lica, entendeu? Já um jogador mais experiente. Fizemos vários anos esse meio campo. Depois o Lica voltou para o Avante, aí chegamos a fazer outra vez, eu, o Lica e baixinho, fazer o meio de campo no Avante, entendeu? E o outro grande jogador jogou, Zé Wilson, João Américo, né? Cezinha, todos jogaram comigo lá no Avante. E qual foi o melhor jogador que você jogou? Ou é difícil de apontar os melhores? Muito difícil. Você jogou. É muito jogador bom que eu joguei, entendeu? Muitos jogadores. E muitos que eu não tive a oportunidade de jogar, que eu tive muita vontade de jogar e não joguei. Por exemplo? É mais fácil citar os que eu não joguei, né? A Valcir, para mim o Valcir, qualquer um que gosta de jogar ao lado dele. Pelo jogador, pela pessoa, entendeu? E pelo caráter do Valcir. Eu não tenho assim, muito contato com ele, não, às vezes poucas que eu tenho, mas é um cara muito simpático e para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi jogando, foi o Valcir. Entendeu? Hoje eu fico imaginando o Valcir jogando bola nesse futebol de hoje, né? Era um craque mesmo. Mas joguei com muito jogador bom de bola, entendeu? Muito jogador. O Avante tinha a grande rivalidade no Campeonato Fabriciano era sempre o Rosalpes e com o Social. E o Social. E dia de clássico Rosalpes com o Social ou com o Rosalpes, aí o pau quebrava. O pau quebrava e já... Você se recorda de algum tumulto, de algum jogo que houve lá? Rapaz, teve vários tumultos, entendeu? Vários tumultos. Mas eu me lembro, se você falar em tumulto, eu vou lembrar então do Avante Florestino. Isso. Não foi um tumulto assim entre os jogadores. No regional. No regional. O Avante tinha que ganhar para poder ir para a final ou para a semifinal, alguma coisa assim. E o Florestino tinha um time muito forte também, de Fernandão, de Bené, um grande time. E nós tínhamos ganhado no nosso campo. E nós fizemos 1-0 e posso falar em confusão, não foi uma confusão, mas foi uma coisa engraçada, porque o Fizinho era um jogador de uma força e de uma, né? E o Fizinho gostava de tomar umas. e o Tãozinho falou com ele, Fizinho, você não vai tomar ouro, porque amanhã é um jogo muito difícil, tal. Mas tu falou, foi o contrário, o Fizinho tomou todas... Não tinha juízo, o Fizinho não tinha jeito, não. Juízo, não. O Fizinho tomou todas a noite, então no outro dia, quando chegou na hora para entrar em campo, o Tãozinho pôs na reserva, né? Pediu para não beber e tal, e ele ficou na reserva. E aí nós jogando, foi ganhando 1-0, de repente o Florestino viu o jogo para 2-1. Eu acho que o Tãozinho pensou, o Fizinho, vou ter que voltar com ele. E quem estava lá na reserva com o Fizinho, porque chegou até a cochilar uma hora lá, realmente já estava meio chapado. Não no momento, mas tinha bebido a noite toda. Aí o Tãozinho chamou o Fizinho, já tinha começado o segundo tempo, eles tiveram para 2-1. O Fizinho entra, entendeu? Empata o jogo, vira o jogo para 3-2, fez os 2 gols, entendeu? E na comemoração, o Avante tinha charanga, ele empolgado, foi pulou o alambrado lá de fora, caiu lá, machucou.
E já não voltou também, o juiz expulsou ele também, entendeu? Mas o Fizinho era uma comédia. Tinha muito, e esse jogo foi no Campo do Avante? No Campo do Avante, no Campo do Avante. Aí ele, muito empolgado com aquilo, resolveu saltar o alambrado e caiu do outro lado. O juiz também já deu o cartão vermelho, por lá mesmo ficou. E nós ganhamos o jogo 3-2, entendeu? Foi um jogo histórico, um dos maiores jogos também que tem no Campo do Avante. Mas os clássicos contra o social, era sempre tumulto ali. Sempre. O Ferreirão, Marcelão Veni. Sempre. O Ferreirão, eu tive um caso do Ferreirão também, que foi num jogo, eu jogando pelo social. Numa final contra o Vila Nova, no Regional, e a zaga do Vila Nova batia demais. Era Lado e Batista. Batia demais. E estava batendo. Bateu o Realzinho, batendo no Renatinho, no Elton, entendeu? Você estava no social. Você estava no social. Aí o São Baiano chamou o Ferreirão. Você mesmo. Foi na primeira que o Ferreirão chegou. Já deu uma trombada no lado, outra no Batista, e passou por cima, e deu uma confusão esse dia, entendeu? Eu acho que os dois também, o Batista principalmente, já gostavam de uma confusão também. Foi um rolo danado. Custamos separar a turma da briga lá, entendeu? Mas o Ferreirão entrava mesmo. Era só guardar para o Ferreirão. Entra lá e acerta o caboclo. Ele entrava e fazia mesmo. Trombava literalmente. Ele ia para isso, né? O Ferreirão já entrava para isso. Ele gostava da confusão, né? O Ferreirão gostava da confusão. E você, depois que você seguiu a carreira, você tem os dias atuais, você joga, né? O volante no Master. Nós temos uma Master lá. A gente brinca lá, né? Você, como treinador, conseguia... Como é que você tentava passar isso para os seus comandados? Engraçado, eu nunca tive pensava em ser treinador e não queria, conforme foi só um ano também. Não levo muito jeito para treinador, não. Não, por quê? Não, eu acho que não. Eu acho que eu não sei transmitir, eu não sei, não tenho muita facilidade para isso, não. Entendeu? Então, assim que eu parei de jogar, o Zé Coronel, né? O Zé Coronel, para mim, um dos maiores presidentes que eu vi, me chamou, Zé, agora chegou, você não pode jogar mais, não está jogando mais, entendeu? Não quer jogar, achava até que eu tinha condição de jogar. Se você podia ser treinador. Eu não queria, de jeito nenhum, mas com muita insistência, resolvia ser, e por coincidência fomos campeão nesse ano. Foi campeão do Fabriciano? Fabricianense. A final foi contra o Santa Cruz. Final com Santa Cruz. Então eu fui campeão e também acabou, falei, chegou, não dá pra mim, não levo jeito, não tem muita paciência para ser treinador, entendeu? Porque é difícil de lidar com... É difícil de lidar. Eu acho que eu fui um jogador desse lado aí, fácil mexer. Muito disciplinado, eu sempre fui disciplinado, tanto tecnicamente, taticamente, fora de campo também, não gostei muito de confusão, não. Isso facilitava o trabalho de ter treinador. Agora isso é por causa de dose, segurando o jogador. E mudou muito o futebol também, né? Mudou muito, entendeu? A boleirada não é fácil. Muito boleiro, muito difícil para jogar, entendeu? E a maior decepção que eu tive mesmo foi de presidente. Com presidente agora, mexer já... Cada ano que passa, os boleirão tá, não é? Cada vez mais malandro. Aí os boleiros é praticamente os mesmos. Eles disputam esse negócio, outra coisa errada, porque quando eu jogava bola, nós jogávamos o ano todo. Nós tínhamos o da cidade, você tinha o regional, você tinha o do asfalto, tinha torneios paralelos, tinha campeonato de seleção. O ano todo você jogava. Hoje faz campeonato com 3 meses. Aí joga em Unipatinga, os mesmos jogadores vão lá em Fabriciano e jogam, e os mesmos vão lá para Timóteo e jogam. Você pode olhar, você fala, o grupo de jogadores... Ciclo vicioso, né? Ficou vicioso, entendeu? Então é aquela turma, isso realmente são um tipo de jogador diferenciado, e com isso os clubes todos querem. Lá no Avante também aconteceu isso, uma seleção de jogadores, mas fica bem difícil para mexer, entendeu? Sobre outras passagens da carreira do Zé Lúcio, as andanças dele, os torneios regionais, os títulos, algumas decepções, enfim, muitas coisas interessantes da própria história do futebol do Vale do Aço dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Vamos ouvir daqui a pouco, no segundo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga de Cara Nova. Nossa associação vive um momento de crescimento com construções, reformas e ampliações, visando o melhor atendimento aos associados. Inauguradas recentemente a Unidade 2 no Jardim Panorama, com consultórios médicos e novas instalações de nosso laboratório de análises e novas salas para a diretoria na sede administrativa, que agora passa por acabamentos na parte externa. No Clube dos Pioneiros foi ampliado o Salão Social 1 e construído o Salão 2 ao lado do quiosque, além de um elevador e novas instalações da portaria do clube e muito mais. A API, uma entidade que não para de crescer. Trabalhando com procedimentos supervisionados desde o corte de chapas até a sua instalação, a Comercial Vidromax e Tempermax utiliza tecnologia de ponta e equipamentos de última geração, maquinário próprio para lapidar e bisotar vidros, além do moderno forno para têmpera de vidro, instalação de vidros comuns, box em acrílico e vidro temperado,
esquadrias de alumínio em geral. Comercial Vidromax e Tempermax. Rua Pelicano, número 60, Vila Celeste. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. É bonito, saboroso, gostoso, soltinho. Todo mundo compra, todo mundo gosta e rende mais. Desse eu não abro mão, pra toda hora e ocasião. Arroz pra tudo não tem igual, é 100% natural. É uma loucura esse arroz e minha família é a mais feliz. Arroz pra tudo, a melhor pedida, qualidade garantida. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse programa conversa com o volante Zé Lúcio, né? O maior volante que o Avante já teve. Não é maior o tamanho, né? Mas o futebol foi certamente o jogador mais marcante da camisa 5 do Avante. Você estava falando no bloco anterior, a gente dizia, Zé Lúcio, sobre a dificuldade de lidar com o jogador, etc. Mas você não se recorda de alguma oportunidade que você chegou a ficar na reserva do Avante? Ô Valdeci, fiquei. E como é que ficou o Zé Lúcio quando ficou na Chorei. reserva? Eu chorei. Esse dia eu chorei porque emocionei muito, porque quando num jogo anterior, no torneio do asfalto, foi torneio do asfalto, jogou o Avante Social. Aliás, num jogo anterior ao Avante Social, eu fui expulso. Eu não era de ser expulso, mas acabei sendo expulso e não pude jogar contra o Social. O Avante Social, no campo do Social. O Avante fez um partidaço contra o Social. O Social estava com um timaço, na época tinha que trazer o Matuzinho, tinha que trazer um punhado de jogador. E o Avante ganhou de 1-0. E eu fiquei fora porque tinha cumprido automático. Como foi na próxima, eu achei até hoje, conscientemente, na época você não aceita, você está novo, você não aceita, né? Mas na época, hoje, olhando conscientemente, o treinador estava certo e colocou o mesmo time para jogar, o time tinha ganhado do Social no jogo anterior. Mas na semana eu vi uma possibilidade de jogar até de zagueiro, porque eu achei que o zagueiro era o ponto mais fraco e ele andei até treinando lá de zagueiro, eu falei, vai colocar de zagueiro. A gente está novo, você pensa em tudo, né? E não quer, nunca acha que você é o bom. E eu fiquei naquela expectativa que ia jogar de zagueiro, não de meio de campo, porque o meio de campo realmente tinha feito um partidaço esse jogo. Hoje, pensando em sã consciência, eu sei que eu estava errado. Mas eu fui naquela expectativa, quando Botafogo nem Apim. E naquela época, você viu, as coisas eram tão organizadas, Valdeci, porque antes dos jogos tocava-se o hino nacional. Todas as cidades, vinha jogar no Avante, Democrata que ia jogar em Carlos Chaga, tinha que tocar o hino nacional. E a bandinha tocava o hino nacional. Então, quando eu fui barrado, né, já fiquei emocionado que tem, a gente não fica muito, não aceita muito, mas aceitei, porque, né? E quando tocou o Nacional, eu emocionei. Naquela hora que tocou o Nacional, eu na reserva, gente, eu nunca fiquei na reserva, né? E tocando o hino, eu naquela expectativa de entrar. Aí eu sei que saiu água no meu olho, entendeu? Eu despistei lá e tal. E acabou que, desde o segundo tempo, mas já está perdendo 1-0 e acabou perdendo 1-0 mesmo. Mas hoje, olhando em sã consciência, o treinador estava certíssimo, né? A gente está novo, você não aceita. Eu tinha que entrar, eu tinha que jogar, eu tinha que fazer. Mas fui na reserva e eu acho que a única vez que eu lembro que eu ficasse barrado mesmo foi essa vez. Então esse é o caso que você está contando, porque eu de fato não me recordo de ter acompanhado a sua carreira. Eu na verdade fiquei, hoje pensando bem, o treinador fez certíssimo. O time tinha feito uma partida muito boa contra o Social, tinha ganhado o jogo e ele tinha que manter o time no outro jogo. Né? Naquele time do Avante, o goleiro Raul. O goleiro Raul tinha muita sorte, né? Nossa, Raul tinha muita sorte, né? O atacante era Nilton, né? Era Nilton, Mancheta, várias épocas no Avante. Tem o Renatinho, que muito bem, Dozinho, Fizinho, João Américo, entendeu? Zé Wilson, que eu te falei até que está com problema de saúde, coitado. Que a gente torce muito por ele, mas infelizmente não está bem de saúde. Mas é muito jogador que jogava o Shell, né? É muito jogador bom que jogou. Você se recorda de algum jogo que você matou a pau? Porque volante sempre é um carregador de piano. No seu tempo jogava só 2 volantes, assim, o volante era muito sobrecarregado. Você era um volante que era firme, não era um volante, você era muito técnico. Mas aquele jogo que você matou a pau? Eu lembro de grandes jogos. Para mim aparecer era muito difícil aparecer. Você imagina que eu te falei com você, eu sempre fiz meio de campo, com Mancheta, com Lica, com Baixinho, Zé Wilson, Conrado,
Olha bem, Zé Carlos, Paulo Afonso. Para você aparecer fica mais difícil, porque os outros são muito bons. Não é? Mas tem algum jogo que você... não teve, que eu achava que eu fui... Por exemplo, um jogo que você... teve um jogo bom, entendeu? Eu lembro de tanto jogando pelo Avante como pelo Social. No Social, por exemplo, eu lembro na primeira da final contra o Vila Nova, eu mesmo achei, no regional, lá no Comodoro Cesito, nós perdemos de 1-0. A primeira nós perdemos de 1-0. Eu acho que eu joguei muito esse dia, alguém até falou, foi até escolhido, parece, como o melhor em campo esse dia lá. Eu mesmo senti que joguei muito bem esse dia. E essa foi a primeira. Depois ganhamos a segunda de 2-0 no Comodoro Avante, que era Campo Neutro, jogava. E voltando para a final, porque perdemos a primeira, ganhamos a segunda, voltando para a final, contra o Vila Nova, contra a Cesita, onde empatamos de 0-0 e fomos campeão, porque tinha ganhado de 2. Entendeu? Mas nessa partida, nós perdemos 1-0, eu mesmo achei que eu joguei muita bola esse dia. Entendeu? Até chutar para gol, chutei, que não era a minha característica. Até aí no ataque eu fui. Mas muita partida boa. Agora, para chegar e falar, ser o melhor, ou pareci. Tinha alguém para ofuscar a gente, que era muita gente boa de bola, né? Fiz muito no meio de campo. Você jogar com um baixinho, lica, pessoa. Você está ali de volante, você fica subido. Você tem a obrigação de pegar a bola e entregar para eles. Resolve aí que não quero bola. E como é que era o folclore, o preguinho dentro de campo? O freguinho, você jogou muitos anos com ele. Como é que era o preguinho? É uma história, o preguinho é uma história. O preguinho, eu acho que assim, na vida do Avante, o Avante deu muito a 4 pessoas. Por exemplo? Primeiro, César Coronel. Né? O presidente que teve a coragem de investir, correr atrás, pegar o próprio carro dele para rifar, para comprar o patrimônio que é do Avante hoje, que só tinha uma parte. O Avante era só metade do que é. Comprou outra parte, fez o campo e logo em seguida perde um filho jogando pelo Avante, entendeu? Ah, é? O menino dele foi jogar o juvenil do Avante, foi jogar lá em Nova Lanara. Juvenil? Juvenil do Avante, filho do Coronel. Como é que isso? Josemar. É o nome do estádio. O Josemar Soares. O Josemar Soares. É o filho do Zé Coronel. Tinha 15 anos. O que houve? Foi tomar banho no intervalo do jogo lá e morreu afogado. Morreu afogado? Afogado, filho do Zé Coronel. Como é que é? Jogando amistoso com... aquele negócio de menino jogando. Jogando. Aí foi tomar banho no Rio. Foi tomar banho no Rio, lá no Rio. Próximo a Maraná. Do lado de baixo do campo ali. Entendeu? E afogou aquilo, todo mundo achei isso. Zé Coronel para desistir. Ao contrário, aí ele pegou força para dar o nome do estádio, né? E aí realmente ele fez o estádio, colocou o nome pelo filho dele. Então foi uma pessoa, né? E teve coragem de pôr o Avante, estourei do asfalto na época, era muito pesado. Você imagina você viajar para Carlos Chaga, Resplendor, Valadares, Caratinga, Conselheiro Pena, a cidade, o Resplendor era uma viagem na época, hoje você andava 90 km de estado de chão na época, hoje está tudo asfaltado. Mas era uma viagem, então você pega um time e colocar num torneio desse, é muito pesado. E ele teve essa coragem, quer dizer, o Avante teve uma divulgação muito grande para o Avante, você jogar frente a frente com o Democrata, com o Caratinga, com grandes jogos, entendeu? Então eu acho que ele foi mesmo o principal. Depois tem o Tãozinho, que foi o treinador, que pensou muito no futuro do Avante. Porque na época era muito mais fácil buscar jogador de fora, ele preferiu segurar essa turma que diz do Estrelinha, mesclar com o Avante, deu oportunidade para esses meninos, para esses jogadores, investiu nisso aí e era um treinador diferente. Então ele sabia, né? Escalar um time, sabia modificar um time, via as partes fracas do time. E 2 jogadores que eu acho que fez a diferença, que foi o Preguinho e o Renatão. O Preguinho no futebol, com aquele chute dele, com aquela história dele, um catinho profissional. E o Renatão com a bravura dele. Né? A bravura dele não aceitava impor em cima do Avante, porque o Avante era um time menor na época, você jogar contra o Cesita, contra o Zipa, contra o Democrata. Né? A raça, né? Aquela raça, ele impunha, não aceitava, vão para cima, entendeu? Então ele, o Preguinho... Se brigar, precisava brigar também, ele também sempre topava, entendeu? Então ele, o Preguinho, tem essas histórias no Avante. E criou identidade. Respeito com a instituição. O Preguinho, com o futebol dele, é um catinho profissional na época, era muito difícil profissional, quando tinha um time amador. E ele largou no auge dele, largou o futebol profissional para jogar no Avante amador, né? E o maior chutador que eu vi, falar com quem não tem anelinho, pode chutar muito forte, mas igual o Preguinho, não. O Preguinho foi o maior chutador que eu vi, que a bola do Preguinho, como se tivesse um tijolo na pessoa. Ele nos contou aqui no História da Bola, nesse programa, prazerosamente nós nos recebemos, que ele era patada. E era patada. Não, era patada. O Preguinho era patada. E com aquelas bolas pesadas. Aquelas bolas de couro. De couro, aquele encharcava, e ele fazia questão disso. O Preguinho molhava a bola antes, entendeu? E o Preguinho treinava a semana toda com bola de areia. Entendeu? Ele era um cara muito dedicado, por isso que ele fazia a diferença. Então essas pessoas tiveram uma influência muito grande na vida do Avante para divulgar o Avante. Com o Avante, na época, o Fabriciano, o futebol Fabriciano nem existia. Né? E aí quando começou a surgir isso regional, que aí o social também encardou mesmo, porque o social jogava, o jogador maioria jogava em Timóteo, em Patinga, aí voltaram a jogar no social e o futebol cresceu, o Avante cresceu também. Né?
divulgou o futebol de Fabriciano e o futebol do Avante, que ficou conhecido aí em todo o leste de Minas. Exato. E o Rosalpes, o Rosalpes, aquela rivalidade com o Avante, como é que acabou que o Rosalpes não se projetou da mesma forma que o Avante. Por quê? É por isso, eu acho que quando acabou o campo, que fecharam, que o campo era empréstimo, né, a área do campo, ficou a área nobre. Com comodato? Comodato, e era uma área nobre, eles não conseguiram mais reverter a situação, segurar, né, ficou muito difícil para o Rosalpes, né? E tinha também um time, e a rivalidade que talvez com o Rosalpes e Avante foi até maior do que o próprio social. Era uma rivalidade muito grande. E, lamentavelmente, por falta de estádio, eles ficaram parados, acabou aquele primeiro Rosalpes, que é tradicional, que era do Geraldinho Vidal, do Marçal, né? Essa turma que tinha uma influência muito grande lá dentro. Acabou, depois voltou outra vez o Rosalpes, aproveitaram a identidade do Rosalpes, na verdade foi essa, com o Jadir, com os outros lá, entendeu? E fizeram até time, chegaram a ser campeão. Mas sem estrutura é muito difícil o time manter. Sem ter um campo próprio, tem um campo. Difícil. Você não tem um endereço, você não tem um local, né? É muito difícil sobreviver, né? Hoje você vê que o Avante, se não fosse o campo, talvez não tivesse essa história que tem, né? O estádio José Soares é uma referência, é um estádio bem localizado, já deu uma melhorada boa, né? Então, com isso, o Avante realmente passa a ser uma história de um Vale do Aço. Né? E que eu tenho muito orgulho de chamar até, às vezes, Zé Lúcio do Avante, né? Você conheceu o Zé Lúcio do Avante. Fazer o Zé Lúcio do Avante, eu fico orgulhoso. Além do social, não houve outros clubes que tentaram tirar o Zé Lúcio do Avante, não? Eu quase joguei de São Cristóvão. Quase. Seu amigo Lica estava lá? Não foi o Lica, foi o São Maem. O senhor era Manhã. O senhor era Manhã. Quando ele voltou para o São Cristóvão, que saiu do Cesita, eu voltei para o Avante. Ele foi lá para o Cesita, voltou para o futebol. Pensou do social, voltou para lá e tal, e eu tinha voltado para o Avante. Aí, por influência dele, fez uma questão danada, que o São Cristóvão estava mudando muito, que precisava de mim, e o São Maem, nossa senhora. Uma peça, né? Nossa, o Maem é uma pessoa, entendeu? Eu ainda dei sorte que eu visitei ele em vida e depois fui no velório dele. Mas antes de falecer, eu estive visitando ele lá, entendeu? Gosto muito dos meninos dele, entendeu? Então, é uma pessoa, é um pai, é uma pessoa que eu fiz uma amizade. Mas não conseguiu te levar para o social? Não conseguiu. Não, vai escutando a história. Aí, eu fiquei bem influenciado. Mas eu sou Maem, só tenho uma condição. Eu quero levar o Raul também, que o Raul nós somos muito ligados. Nós somos compadre, entendeu? Gente de primeira qualidade. Não, Raul nós somos compadre, eu sou padrinho da Luísa lá, a menina que eu, entendeu? Eu gosto muito dela. Então, a condição era essa, levar o Raul. Mas tinha que levar o Raul? Tinha que levar o Raul. Compadre. Eu quando era compadre. Na época era compadre, que até era solteiro. Né? Mas aí ele essa manhã, não, sem problema, até com o Raul, um grande goleiro, sem problema nenhum, tal. Mas no mesmo mês, pouco depois, o Tomzinho morreu. Tomzinho morreu, aquilo me deu um baque, eu fiquei uns tempos sem jogar bola, acabou, o Manhã nem me procurou mais também, ele viu que, né? Você ficou muito com os abalado, e também me perdi um pouquinho de entusiasmo, já foi final de ano, entendeu? E ele também não me procurou mais também, eu também, né? Ele viu que não dava mais para mexer, né? E eu continuei no outro ano, continuo avante mesmo, mas quase que eu joguei no São Cristóvão. Ficou no quase, né? Ficou no quase, O futebol de Timóteo sempre foi um futebol mais vistoso, né? E de Patinga mais competitivo. Mais competitivo, né? E o engraçado, o meu time que eu torci, assim, foi pro Vila Nova de Acesita. Ah, é? Porque o Renato, meu irmão, jogava. O Renatão jogava lá no Vila Nova. O meu time dele aqui foi o Vila Nova. E eu ainda menino acompanhava ele nos jogos do Vila Nova. E lá tinha grandes jogadores, já era um menino, eu lembro que esse cara jogando, do Martadeu, do Sussuca, né, Miliano, do Orfi, do Pachequim, aqueles grandes jogos que tinha, campo lotava, ficou bom meu campo, enchia os campos, entendeu? Qualquer jogo que você ia ver lá, mesmo na do Avante depois, eu vi um Avante em São Cristóvão, um Avante industrial no Conde Cesita, que você olhava aquele bancada, você não tinha mais lugar de colocar uma pessoa lá dentro. Tanta gente que tinha, né? O futebol já acabou por isso mesmo, porque hoje os jovens hoje não querem mais também, ninguém mais. Hoje a televisão você assiste o jogo que você quiser. Naquele tempo passava, eu falo que era final Libertadores da América, de 76, não passou na televisão para nós. Passou não, você imagina só, uma final de Libertadores, não teve transmissão. Eu lembro que eu fiquei no radinho ouvindo, entendeu? Você imagina, hoje passa qualquer jogo, você quer ver do Nordeste, do Nordeste. Campeonato do mundo, né? Do mundo, você vê, qualquer lugar que você quiser ver, você vê. Então com isso, perdeu, não é? Os caras que as tardes... Ficou muito comum, né? Muito comum. O Melo Viana, eu falo, eu até exagero. O Melo Viana praticamente fechava nos jogos do Avante. O comércio fechava no jogo do Avante. Né? O cara não tinha nada que fazer, deu a tarde, é campo do Avante. Né? Então, por isso que não enchia os campos, o futebol era melhor, os jovens também não tinham outra coisa de fazer. Hoje o jovem não vai tocar essa mordomia que ele tem em casa, né? Cheio de, né? Fica sofrendo no celular, não sei aonde, no computador e tal.
Depois o futebol enfraqueceu muito. A sociedade, houve essa transição, né? O próprio menino também hoje não tem muito tempo mais, porque hoje ele vai na escola de manhã, ele vai na escola integral, ele entendeu? E na nossa época não, você tinha um horário de escola, mas o resto do dia você tinha para brincar e tinha liberdade de brincar. O principal era você tinha liberdade de brincar. Hoje o jovem não tem também. Liberdade e espaço, né? Espaço e liberdade, porque também você não pode soltar seu filho hoje para ir para o campo de futebol hoje mais. Infelizmente. Né? 10, 12 anos, você tem que acompanhar, os pais têm que acompanhar. Naquele tempo você saía, no campo do Avante, você chegava lá e estava brincando com o Avante. O Marcos Vinícius chegou a jogar, não? Eu brinco com ele, ele era bem fraquinho. Fraquinho? Fraquinho, falei, boa vontade só. Esforçado? Esforçado. Ele tentou jogar de quê? Meio de campo ali, tentou, zagueiro, mas ele é bem ruimzinho para o bom. Não mexe com isso não, entendeu? Não pegou o veio da família. Não pegou não. E também, mais ou menos também, que eu estou falando com você, também não teve aquela mesma empolgação que eu tive. Não teve empolgação. Não teve empolgação. Ele brinca lá hoje com os veteranos lá, com lata, com aquela pessoa, tem um time deles lá, eles brincam com ele lá. Mas é fraquinho. Então eu falo, não mexe com esse futebol mesmo, não vai mexer com outra coisa, porque futebol não dá para você não, entendeu? Sobre outras passagens, outras histórias da carreira do volante Zé Lúcio, né? O Zé Lúcio do Avante, a gente vai saber, vai falar, comentar daqui a pouco, no terceiro bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho, até já. John Móveis, Avenida Alberto Giovannini, 141, bairro Betânia. Telefone 3826-6952. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado, com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. 3824-8803. Visite nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta no Histórias da Bola, conversando desta feita com o Zé Lúcio. O Zé Lúcio do Avante, o Zé Lúcio Volante, né? Que participou, integrou os principais e melhores times que o Avante teve da sua história. E também, obviamente, das maiores conquistas, os maiores desafios e muitas das decepções também. Zé Lúcio, eu vou falar em decepção. Por que o Avante chegava na final e sempre perdia? É conhecido como quase que um vice, perdia sempre. O que dava no Avante na decisão? Não como jogador, eu como jogador. Na minha época, ao contrário. Na minha época, como jogador, o Avante foi vitorioso, ganhou 5 ou 6 campeonatos. Mas chegou a perder vários. Perdeu também, porque era muito difícil você fazer final de campeonato regional, você fazer uma final com a Fortaleza contra o São Cristóvão, né? Onde a gente já tinha praticamente sido campeão, quando nós ganhamos do Acesito, de 1-0 até os 44. Aí uma bola cruzada, uma infantilidade do Jardim, foi jogar uma bola para fora, um time muito experiente do Acesita, jogou rápido o Mundinho, cruza, o Valci marca o gol de cabeça e empata. Gol de Valci de cabeça, coisa rara. Nossa, pois é, você imagina. O Valci marca, eu acho que se ele acertasse a testada bem, o João defendia. Aí a testada bem de lado, ela saiu assim, batendo e matou o João Politó.
E aí colocou-se o São Cristóvão e o Industrial no páreo, que igualou-se em número de pontos. Aí foi fazer um triangular. Se ganhasse esse jogo, nós teríamos ganhado o campeonato, já o regional. Colocou-se, mas eu acho que aí que foi a beleza do campeonato, foi a partir daí. E talvez eu não tivesse a história tão grande igual tem, se tivesse acabado nesse jogo. Aí fizeram-se, então, fizeram o sorteio, cada um, todos jogaram entre si. Vai jogar Avante Industrial lá no Condocesita, 2-2. Joga Avante e São Cristóvão 1-1. Eu acho que nós fomos predicados esse jogo e muito. E vai jogar Avante, São Cristóvão e Industrial também empatado, 2-2. Voltou tudo 0. Aí fizeram reunião lá, para não jogar todos eles outra vez, resolveram aí na Cumbuca. O que saiu da Cumbuca era finalista. Foi pro sorteio. Vai no sorteio, o São Cristóvão vai para a final. Fica automaticamente. Só esperando o duelo de Avante Industrial. Gente, mas que jogo. Entendeu? Vamos para o campo do Cesita. 2-2. É isso mesmo. 2-2. Parece que foi isso mesmo. Aí foi para o campo neutro. No campo do São Cristóvão. No campo do Social. No tempo normal, 1-1. Foi para prorrogação. O Antônio Paulo faz um gol. Entendeu? E nós conseguimos empatar aos 14 do segundo tempo da prorrogação. Mancheta, rapaz. E você não lembra, mas a zaga do Industrial era o Itagiba e Linhares. O Itagiba era um altão, sabe? Muito bom de bola. Mancheta no meio dos dois marcou de cabeça. Bom, pênalti. Vai bater pênalti, bate, não bate, até anoiteceu. O Social não tinha luz naquela época. Marcaram por uma quarta-feira uma cobrança de pênalti. Não deu prazo bater. Não deu prazo bater. Marcaram por uma quarta-feira só fazer a cobrança de pênalti. O campo social lotou, você tem que ver para ver a cobrança de pênalti. Para ver quem ia para a final. Aí Natal, quarta-feira, vai, e naquele tempo, por felicidade nossa, era um batedor só. Era um batedor só? Era um batedor só, não é igual hoje que bate o alternado. O Breguinho bater. O Breguinho vai bater. Covardia, o Breguinho bater pênalti, né? O Breguinho vai lá e e bateu o dele. No primeiro que eles batem, eu não me lembro se foi o Julé, que está batendo para o Industrial, se foi o Antônio Paulo, não me lembro quem bateu, não. O primeiro que ele bate para fora. Quer dizer, aí vai Avante e São Cristóvão para a final. Outro duelo outra vez. Primeiro jogo no campo do Avante. 1-1, entendeu? Fomos praticados, mas porque era juiz de federação mineira, rapaz. Eu ia juiz de federação. E ainda assim... mas o Maninho era terrível. O Maninho, não sei se você conhece. Presidente ele era terrível. Ele arrumava esquema. Malandro mesmo. Ele lembra, você conhece ele muito bem. O Maninho, ele tinha esquema com ele, não tinha lógica, não, entendeu? E aí o juiz chegava e a gente acha, entendeu? Que o juiz não tinha armação. Após um juiz de federação dá um lance em 2 toques. Entendeu? Lance 2 toques. O Preguinho afasta, entendeu? E chuta. Porque o Preguinho chutava na barreira, ele não queria nem saber, chutava na barreira. A bola passa pela barreira, não pegou ninguém na barreira. Mas o Hortêncio, na dúvida, ele achou que ela tinha pegado na coisa, se ele deixar passar direto, morreu, não é? Não tinha 2 toques. O Hortêncio tenta pegar e não consegue pegar. Vai com bola, tudo dentro do gol. 2 toques. 2 toques. Houve um toque do outro jogador. Do outro jogador. Não precisava ser necessariamente do mesmo. Não. Engraçado, o juiz de federação, agora bem, anula e arruma aquele monte de desculpa. Olha a confusão, rapaz. Não tem de propósito. Aí voltamos, aí ficou 1-1, fomos para o campo do Cesita. Aí lá perdemos de 2-0 para o São Cristóvão. Era um grande Essa foi uma final que ficou marcante para você. Ficou marcante. Marcante para o Vale do Aço todo. Quem pode falar, lógico, com toda sinceridade, qual dos 3 foi melhor, o Carlalho, o Renatão ou o Zé Lúcio? Rapaz, eu vou te falar com você, eu fui com o Renatão. Renatão, pela bola e pela malandragem dele, pela bravura dele, entendeu? E ele era um líder. Tinha hora que ele até exagerava um pouco. Hoje eu falo com ele, você exagerava muito na hora. Cobrava muito do jogador, do adversário, do juiz, cobrava muito, entendeu? Ele e o Preguinho, como é que era? Era choque o tempo inteiro, né? Dava choque. O Preguinho nunca foi desse de cobrança, não. O Preguinho era só mesmo de lero-lero. Lero-lero, né? Lero-lero com todo mundo. Um cara também fantástico, o Preguinho. Você não vê falar mal de ninguém, você não todo pra ele, entendeu? Um cara fantástico. Mas nessa parte de cobrança ele não era, não. O Preguinho era caladão. O Renatão, que era mesmo líder. Bravo. O Renatão era bravo. Lá dentro da área ele impunha, entendeu? E punha o time para jogar e se pudesse amedrontar o adversário, amedrontava. Impunha-se no juiz, ele impunha, entendeu? Então você falou de contar uma historinha rapidinho também. O Lica era uma moça dentro de campo, não gostava de confusão, honesto. Até no futebol o Lica era honesto, porque em futebol você não pode ser honesto. O Lica era honesto. Tem que ter malandragem. Malandragem no futebol, ele não tinha essa malandragem nenhuma. E num jogo contra o Caratinga, o Lica toma o segundo cartão amarelo, o Renatão tentou ir para cima dele para convencer o juiz que o primeiro cartão não era para o Lica,
era para o outro jogador lá, para tentar sair dos dois. Para evitar a expulsão. Quando o Renatão está ensinando o juiz e cobrando bravamente do juiz... Não foi para o senhor, deu cartão não, para outro? O primeiro foi do outro, e bravamente o Lica, não, para mim mesmo. O cartão foi mesmo. O juiz está vendo que você é desonesto, que cartão veio para você agora. Foram dois embora. Não, aí foi os dois, entendeu? Aí o Renatão cobrava mesmo. Lica, não pode fazer isso, Pelo amor de Deus, Lica. Pelo amor de Deus, o Lica fazia isso mesmo. Entendeu? Nossa senhora, não tinha malandragem nenhuma, era aquele craque de bola, jogava bola mesmo, mas não tinha essas maldades. Muito bom jogador, habilidosíssimo. Nossa, jogava muito. Um dos maiores mesmo que eu jogar, sem dúvida. Não, e eles fizeram a pergunta lá no campo do Vila Nova, sábado, tinha uma decisão de massa. Uma decisão de massa. E alguém perguntando entre o Lica e o Lingueta. Pô, gente, até pergunta injusta fazer, que dois craques, né? Dois craques. É difícil falar quem foi melhor. O Lica produziu mais, então jogou mais pra frente. E o Lingueta era um craque com a bola. Não, carregava bola. Então, quem vai falar que é melhor, né? Mas, difícil, né? Deixa pusesse os dois para jogar. Tinha que jogar, né? Não tinha como bater daquele tipo, não tinha como barrar jogador daquele nível, não. Mas jogava muito também o Lica, né? Jogava muito. Mas não tinha malandragem da bola. Nenhuma, o Lica não tinha. Eu falo, até hoje eu brinco com ele ali, malandragem você não tinha, entendeu? Como é que você faz um negócio desse, rapaz? Pelo amor de Deus, rapaz, entendeu? Você acabou a expulsão do Renatão e o Renatão ia salvar ele, eu acho que o Renatão salvava ele, entendeu? Era só confirmar, você fica calado pelo menos, eu acho que o Renatão acabava vencendo o juiz. Mas o Lica vai e atrapalhou o tempo todo. Os jogadores mais malandros, vamos dizer assim, que você atuou, seria, além da liderança do Renato, o jogador mais malandro? O malandro em campo era o Renatinho. Renatinho? O Renatinho era. Como é? Malandro, que se pudesse ganhar o juiz no grito, ganhava. Se pudesse dar um pulinho ali para receber uma falta, ele dava, entendeu? Muito rápido, né? O Renatinho era rápido demais. Nossa, né? O Renatinho era terrível, entendeu? Era muito rápido. Aquele do malandro, que um jogo contra o... Não sei se foi contra o Zipa ou se foi contra o Social mesmo jogando. E ele fingiu que estava na chuteira. Ele fingiu, abaixou a chuteira, mas eu já tinha combinado com o batedor para jogar nele. Entendeu? O batedor bastou para bater a falta, ele barrando a chuteira, eu vou fingir que eu estou barrando a chuteira. Eu estou chuteira para o cara não marcar. Aí o adversário não fica marcando. Não marca. Foi dito e feito. Quando o cara tocou nele, ele tocou bola e tudo dentro do gol, entendeu? Esse cara puto com ele na época. Avante? Não sei se foi avante social, se foi avante o Zipa. Foi um jogo pesado, foi um jogo pesado. É uma malandragem. O Lica jamais fazia isso. Coitado, fazia de jeito nenhum. Mas o Renatinho, isso ele era. Gostava de uma encrencazinha também, entendeu? Gostava de jogador difícil que você marcar, você já falou, né? Você marcou Alvaci, você marcou Juleco. Lica, Conrado, tudo jogador difícil, né? Mas um que eu tinha felicidade de não jogar contra ele. Joguei com ele duas vezes, era o Baixinho. O Baixinho? O Baixinho é difícil demais. Nossa Senhora, o Baixinho é difícil. Porque o Baixinho, além de tudo, ele era provocante, ele segurava a bola, não tinha medo. E ele tinha, pra gente que era mais alto, era uma dificuldade danada, você não achava lugar de encostar nele. Entendeu? Ele pegava... Protegia muito bem. Protegia, muito pequeno, você não achava do jeito de encostar nele, ele virava assim de qualquer um. Baixinho é terrível. Mas por sorte, eu joguei a vida toda lá. Rapaz, você jogou a vida inteira do lado dele. Desde menino. Meio de campo, Zé Lúcio, outro amigão também, aquilo é outro também. Nossa Senhora, nós fazemos festa junto, participando de Natal, Páscoa com a família dele. Aquela turma do Avante são amigos de infância, né? Os amigos de infância. E o time subiu todo e acabou ficando. É difícil uma história do Avante, a gente fala assim, muito do Avante, é por isso que o Avante nós temos um grupo de GA. É grupo de amigos. Já vão para quase 12 anos ou 13 anos. Todo ano a gente faz um encontro. Todo 7 de setembro é o encontro do GA. Exatamente. Né? Todo 7 de setembro nós temos esse encontro. E GA não tem nada a ver com o Avante, mas curiosamente 90% é a história do Avante. Que todo mundo tem uma história dentro do Avante. Dentro do Avante, Faz no estádio José Marcelo, reencontra. Reencontra, depois tem contar a história. Tem uma história, tem um almoço, a gente arruma um salão, entendeu? Vem gente de São Paulo, de Vitória, Belo Horizonte, todo mundo vem, entendeu? Mas muita gente já se dispersou, né? Já. Então o Avante tem uma história muito grande, que eu falo para você, essa minha turma mesmo, meus amigos mesmo, tem muitos amigos, graças a Deus, muitos amigos ao longo, um social, tipo uma passagem menor, mas tem uma amizade, uma admiração pelo Israel, pelo Conrado, pelo Manuel, né? Que capitão também, o Manuel, né? O Manuel é outro capitão, Manuel Branco, né? Manuel Branco. Aquele é o estilo Renatão também, né? Líder. Líder e comprava briga mesmo a favor do companheiro, entendeu? Então tem uma admiração muito grande por ele, uma amizade muito grande por ele, entendeu? Mas aquela turma do Avante começou lá no Estrelinha, Mancheta, a gente tem encontro de família até hoje, Shell, né, Zequinha, Nelson, goleiro, não foi um grande... Você jogou com Pitoca também, que era com Pitoca. Quando você jogou no Avante, Pitoca foi pra zaga, né? Foi social, desculpe. Foi pra zaga. Foi pra zaga. Ele tinha jogado tanto de joga qualquer uma, eu acho que até para não aproveitar mais, mas seria tão difícil dentro da posição com o Pitoca, né? Mas até porque aproveitei como jogava muito bem de zagueiro. Nesse campeonato regional, por exemplo, foi uma zaga com o Manuel e Pitoca, ele pensou? Né? Você tem uma zaga com o Manuel e Pitoca, uma zaga quase que perfeita. Perfeito. Né?
E o social tinha montado esse dia, eu te falei com você, para ser campeão do regional, que foi, e no ano seguinte reforçou esse time para tentar fazer uma final do asfalto. Torneio do asfalto. E já sei, mas esse time que foi campeão do regional, com o Juleco, o Manuel, o Zael, o Renatinho, você ainda atrás ainda, Zé Carlos. O Zé Carlos tem uma passagem curta, mas é muito bom. Tinha o Paulo Afonso, Catita, né? Eli, olha, Preguinho, aí Preguinho foi também para esse time, né? E não conseguimos também, porque era muito difícil. Mas ganhamos as 2 democratas lá dentro. Ganhamos, mas mesmo assim não levamos. Perdemos para o Nacional de Resplendor, uma vergonha também, entendeu? Mas, o extracampo, né? O extracampo. Lá, rapaz, é foguete, porque forte que eles falam foguete de rabo. Eu só daqui para cima, eu só estava na direção da gente, furava o barranco, ué. O campo lá no Nacional de Resplendor, você conhece lá? Conheço o campo. Num buraco, né? Conheço, tinha uma embaixo. lateral, um embaixo. Conheço. E a lateral todinha naquele barranco. E o cara soltava o foguete, ele soltava para cima, eu soltava na direção até da gente, às vezes, sem sair fora, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, era uma pressão danada, entendeu? O título que mais te emocionou, como é que se diz, que o Zé Lúcio comemorou. Qual foi a maior decepção do título? O que eu comemorei foi, eu também tive outro campeonato que eu tive também, os que eu escutei, graças a Deus, só não ganhou do asfalto. Depois tem um torneio de seleção também. De seleções. De seleção, que era Patinga, o Timóteo. O regional de seleção. Regional de seleção, que eu até falei aqui que o Paulo entrou para pegar o Kleber, que o Kleber era diferenciado também, né? Isso. Tive uma seleção de Patinga com o Kleber, Ailton Jones. Helder. Nossa, o Helder jogava demais também. Helder, Zé Carlos, Assis. Como é que é difícil? Era muito difícil, não era? Mas teve um episódio no jogo de seleções que o treinador entrou para pegar o Paulo Preto entrou para pegar o Kleber. Nós fizemos um jogo, nós fizemos 3-1 nele no campo social. Era difícil fazer esses gols. E esse foi para cima, foi o Helder e o Kleber comandando o jogo. Ele estava danado, ele era danado mesmo. E fizeram 3-2 e o jogo ficou apertado. E o Ayrton Careca também, o treinador malandro, que chegou no futebol há muitos anos, colocou o Paulo em cima dele, lá na primeira. O Paulo Preto para fazer, vai lá e tira do jogo. Na primeira o Paulo foi lá no meio da coisa dele, já foi expulso também, mas de qualquer um tirou, eu tenho que buscar também. Foi um alívio, porque nós estávamos numa pressão danada. Mas já tinha eliminado a Cesita com o Tidinho, com essa turma toda. Então foi um título muito importante que eu achei. Mas o que eu mais gostei mesmo foi o 73. 73. Jogando pelo Avante, entendeu? Contra o Rosalpes. Por ser contra o Rosalpes. No campo do Avante? No campo do Avante, campeão invicto, entendeu? E com um time fabuloso também. Um time muito bom, entendeu? Você tem um ataque com Renatinho, Dozinho, Pinduca, Mancheta, João Américo, né? Uma defesa com Preguinho, Renatão, Bolivar, Jairinho, eu baixinho no meio, mas sempre tinha mais um para ajudar a gente. Então esse para mim foi o melhor Avante assim, de conjunto, entendeu? Jogava mesmo com música. O título inesquecível em 1973. Carlinho do Cristiano, jogava muito também. Era um time inesquecível para mim. O que ficou não? O que é o futebol na vida do Zé Lúcio? Rapaz, futebol quase tudo. É lógico que a gente, quando você fala em futebol, você não está falando em Deus, você não está falando em família, você está falando de futebol. O me ajudou muito, tanto nessa base da amizade que eu tenho hoje, entendeu? Toda ela foi por meio do futebol. Todos os amigos que eu cresci, que eu me considero assim, que fiz história, não tanto futebol, na minha vida, na minha namorada, que eu fui conhecer que é minha esposa hoje, entendeu? Tudo ali porque está em volta do campo, né? Do campo do Avante, que as histórias, a gente reunia no sábado, antes que o jogo era no domingo, no sábado a gente reunia, a gente ia ao cinema, entendeu? Depois reunia, nós íamos no bar, até no barzinho, tomamos refrigerante. Era amigo mesmo. Era amigo, criados juntos e somos amigos até hoje. Por isso que o Avante tem essa identidade, essa safra de você. Essa safra nossa. Se o Zé Coronel, onde ele estiver, ele é muito feliz. Ele sabe que ele tem participação disso aí, né? A gente, quando perde, nós perdemos o Nilton, perdemos o Fizinho, o João Américo, a gente sente muito, a gente vê que a turma do Avante está toda ali, entendeu? Porque vira uma família, entendeu? A gente tem amizade com as famílias, não é aquela amizade de jogador, não, é amigos mesmo, a gente vai nas festas de familiar, nos casamentos, todos a gente participa, então o Avante me deu muito por isso aí. Uma mensagem final que você deixaria para o mundo da bola? Eu gostaria de deixar que o futebol amador voltasse como nos velhos tempos, né? O pessoal fizesse assim com mais prazer, não tivesse esses extras, essas coisas extras que tem fora de campo, para que nós voltássemos a ter um José Coronel, o seu Vespo Bragança, né? Que é o seu presidente do social, que nós tivéssemos o seu Zé Virgínio, né? Essas pessoas. Eu também joguei no Zipa Master, o primeiro campeão de Master do Zipa eu joguei nele. Tive as pessoas, infelizmente, que sabendo que faleceu, que era o Aloysio, né? Jezinho, o Josué,
Então, também tinha nesse meio também, que as pessoas fossem essas pessoas que mexiam no futebol com esse intuito, com o intuito de ajudar as pessoas. Assim era feito, o Zé Coronel tinha aquele intuito de ajudar, ele não queria usar o jogador para jogar no avante, não. Ele queria que aquela pessoa estudasse, o que ele fez comigo. Crescesse na vida. Vai estudar, vai fazer isso, crescesse na vida. Isso é muito importante, a gente torcesse e torce muito para que isso acontecesse e voltasse a acontecer no nosso Vale do Aço. Muito obrigado, Zé Lúcio. Olha assim, foi um prazer. Prazer foi todo meu. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade que você está me dando aqui, porque é tão bom de falar do futebol antigo, né? Aquela safra, eu tive Antigo não, futebol de sempre. De sempre, exatamente. Eu tive a felicidade de participar desses colegas meus, né? Acho que foi tanto jogador bons, eu me incluí, pelo menos, como amigo deles e como companheiro desse pessoal. Muito importante, né? É esse o objetivo do Histórias da Bola, né? Com o Zé Lúcio do Avante, a gente produziu mais um programa para você, telespectador e telespectadora. Uma pincelada na história do futebol amador do Vale do Aço, notadamente de Coronel Fabriciani, e em especial, né, o marcante, o eterno Avante, porque o Zé Lúcio e outros tantos que construíram a história desse belo clube que vai ficar para a eternidade, com certeza, do desporto regional. A você, muito obrigado pela companhia e até um próximo programa, se Deus quiser.